Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui com muita alegria, celebrando o 21º domingo do tempo comum. Na semana passada não consegui realizar uma reflexão por conta de tantas atividades que nós tivemos, né? Tivemos a festa a Santo Expedito, uma festa agostina em prol da construção dessa comunidade, dessa capela. Então eu agradeço a cada um de vocês que ajudaram, que participaram dessa festa, né? Colaboraram, estiveram presentes, rezaram por nós. Foi uma festa grandiosa com a graça de Deus. Então Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje nós estamos celebrando então o 21º domingo do tempo comum e vamos ouvir o que Jesus quer nos falar neste domingo do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando mais um domingo, domingo do Senhor, mais uma semana em agradecimento a Deus. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom sentir a presença de Deus, estar com Deus a todo momento. Se nós queremos entrar no reino dos céus, o único caminho dessa salvação é Jesus Cristo. Que possamos estar na igreja em busca da santidade. Hoje o Evangelho é maravilhoso porque Jesus nos coloca realmente que Pedro é a cabeça da igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Pedro inicia então a igreja. Por isso que nós temos o Papa como nossa hierarquia, né? Tantos papas passaram desde São Pedro. Então nós temos uma hierarquia. E a igreja é o próprio Jesus Cristo, né? Jesus nos dá a igreja para estarmos em busca de Deus. Muitas vezes nós buscamos tantas coisas em tantos lugares errados e a salvação, que é a igreja, nós não buscamos. Hoje a palavra de Deus nos mostra que Jesus ali vai, para uma região da Cesareia de Filipe. É uma região afastada, uma região fora do pessoal, das pessoas que eram judeus, né? Era uma região de pagões, pessoas que não tinham religião, pessoas então que não acreditavam em Deus. Jesus vai para essa região afastada ali, e ali ele quer saber dos discípulos, né? O que essas pessoas estão dizendo de Jesus? O que falam de mim? E aí os discípulos falam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda até mesmo que é Jeremias ou algum dos profetas. Então as pessoas ainda não sabiam quem era Jesus. O comentário era que ele poderia ser João Batista, algum dos profetas,
Mas não era isso. Jesus percebe então que eles ainda não compreendiam quem era Jesus. E aí Jesus faz essa pergunta aos discípulos, aos apóstolos que ali estavam vivenciando com ele o tempo todo essa caminhada. São 3 anos ali de convivência direto com Jesus. E aí Jesus então pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus hoje faz essa pergunta para mim, para você, para cada um de nós. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Será que nós já entendemos que Jesus é o verdadeiro Deus? Porque muitas pessoas, muitas religiões, denominações não acreditam que Jesus é o verdadeiro Deus. Muitas religiões, muitas denominações não acreditam que Jesus é o nosso Salvador. Então hoje a pergunta é para mim, a pergunta é para você. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E aí, sempre Pedro, né? Sempre Pedro, mostrando sempre a diferença entre os discípulos, apóstolos, né? Mas ali ele coloca: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ali Pedro faz uma grande profissão de fé. E Jesus fala assim: respondeu muito bem. Mas não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Veja que o Espírito Santo revela para Pedro quem é Jesus. E aí é revelado que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, aqui é uma grande revelação que São Pedro nos faz. Com tanto amor, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador. A pergunta é: será que nós reconhecemos Jesus como nosso verdadeiro Deus? Por isso que nós temos que pedir sempre a ajuda do Espírito Santo, trazendo força, sabedoria, porque nós passamos tantos momentos difíceis na nossa vida. Coisas, cada dia mais na nossa vida, situações, problemas, angústias, sofrimentos, tantas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, que vai acabando nos afastando de Deus, afastando da igreja, afastando das coisas de Deus. E aí tudo isso vai fazendo com que nós deixamos de acreditar em Deus. Por isso nós temos que pedir sempre o Espírito Santo de Deus para estar no nosso coração, na nossa vida, dando força, sabedoria, para a gente estar sempre nesse caminho de Deus, né? E aí nessa revelação toda, Jesus fala para Pedro, né? Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será desligado nos céus. E tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui nos mostra que Jesus dá o poder a Pedro, dá as chaves do reino dos céus. E você entregar a chave para alguém hoje realmente é algo de confiança, né? É algo que você realmente, eu te entrego a chave da minha casa. Significa que a pessoa pode entrar e sair quando quiser. Não é isso? É exatamente isso. Quando você entrega a chave para alguém, essa pessoa passa a ter autoridade. Ela pode chegar a hora que quer, ela pode sair a hora que quer, porque eu dei a chave para essa pessoa. É comum alguém ter a senha do celular da outra pessoa, né? O marido da esposa, a esposa do marido, enfim. Quem é que tem a senha do celular hoje? É a mesma coisa. É algo realmente dar essa grandeza, né? O que você decidir aqui será decidido. Então, Jesus deixa claro que nós temos essa hierarquia. Por isso, inicia com Pedro, né? Primeiro Papa da Igreja Católica. Então, ali, tudo que o Papa, né? Temos um nome na Igreja, infabialidade. Agora eu não me lembro o termo, como diz esse nome, mas o Papa é infalível, né? Porque o que o Papa declarar, ele tem esse poder, né? Então, assim, hoje nos mostra o poder que São Pedro traz para a igreja.
E todos os papas vêm na sequência depois de São Pedro. Por isso nós temos hoje os sacerdotes, né? Hoje o sacerdote é exatamente isso, representa Jesus Cristo. Por isso a importância dos sacramentos, a importância da confissão. Nós temos que estar sempre nos confessando. Porque o próprio Jesus diz, tudo que tu desligares na terra, será desligado no céu. Tudo que desligares no céu, né? Tudo que desligares no céu será desligado na terra. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus deixa claro para nós. Nós temos uma hierarquia, nós temos a igreja, nós temos o Papa, nós temos os sacerdotes. Então, que possamos ir em busca de Deus. O problema é que muitas vezes nós enchemos nossas cabeças de tantas coisas, de tantas denominações, de tantas religiões, e as coisas não fluem, né? Eu fico triste muitas vezes, cristãos que confundem outras denominações, dizem que são cristãos, mas estão em outras denominações. Não é cristão, meus irmãos, porque cristão é aquele que acredita em Jesus Cristo. Eu não posso ser cristão e acreditar na reencarnação, né? Me desculpe, me perdoe aqueles que acreditam, mas o cristão de verdade não pode ser cristão acreditando na reencarnação. Porque Jesus é a ressurreição, a verdade e a vida. Nós acreditamos na ressurreição, não na reencarnação. Então veja, Jesus nos mostra que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é difícil. Como é difícil viver na palavra de Deus, como é difícil estar na presença de Deus, por conta das dificuldades. E quanto mais dificuldades nós passamos na vida, torna a dizer que mais difícil para nós é. Mas acreditemos em Deus. Peça a Deus força, sabedoria. De fato, nós estamos vivendo muitas coisas difíceis na vida. Mas será que a fé de São Pedro era maior que a nossa? Será que a fé de Paulo, né, era maior que a nossa? Pelo contrário. Pelo contrário, é a mesma fé, meus irmãos. Mesma fé. O problema é que realmente nós damos atenção para as outras coisas. E aí nós vamos nos afastando de Deus. Então, por isso, nesta semana, neste domingo do Senhor, somos chamados, assim como São Pedro, nessa grande profissão de fé: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Acredite, confie em Jesus Cristo. Peça a sua misericórdia, peça o seu perdão, porque muitas vezes não é nem maldade no coração, muitas vezes nós nem entendemos, acabamos procurando outras religiões, denominações por conta de necessidade, porque muitas vezes eu não sou bem acolhido, talvez, bem recebido, talvez eu cheguei na igreja, não fui bem atendido, né? Porque muitas vezes, hoje as pessoas acham que a igreja é uma loja, né? Que tem que ser bem atendido, porque se não for eu não volto mais, enfim. Essas coisas acontecem, essas coisas continuam acontecendo. Mas não é porque a nossa fé é diferente dos apóstolos e discípulos, é a mesma fé. Mas é por conta do meu coração, que hoje vive com tantas coisas sobrecarregadas. E aí eu não consigo dar esse tempo a Deus, não consigo me dedicar a minha vida a Deus. E aí qualquer coisinha, como um estralar de dedos, eu vou em outro lugar, eu procuro outro lugar. Tomem cuidado, meus queridos irmãos e irmãs. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos mostra que deixou Pedro para cuidar da igreja. E quem é a igreja? Hoje tantas pessoas sobem o monte, né, para rezar, porque Jesus subiu ao monte para rezar, falar com Deus. Mas Jesus deixa claro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Meus queridos irmãos e irmãs, o inferno não terá
não terá como ganhar do bem, do amor. Jamais o inferno ganhará de Jesus Cristo, do amor. Jamais. Está aqui. O poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, acredite em Deus. Acredite em Jesus Cristo. Esteja com Ele, que com certeza Ele está conosco. O problema é que nós não deixamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Deixamos Ele lá num cantinho, no fundinho. Quando realmente não tem mais por onde correr, vários caminhos, várias denominações, várias religiões, aí eu volto e suplico a misericórdia de Deus. Esteja com Ele. Ele não desiste nunca de você. Ele está sempre com você. E Ele quer continuar. Ele quer que cada um de nós entremos no reino dos céus. Então acredite, confie e peça a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.